Olá, olá, galera, sejam bem-vindos. Nossa, mais uma live aí, nossa aí. A gente vai falar a importância da logística automobilística. Nosso amigo Ricardo aí, vai ser muito legal, vai ser muito proveitosa a nossa live. Nosso grande amigo Ricardo, eu tenho certeza que vai trazer bastante coisa no dia. Já vou acionar ele aqui manualmente, para a gente já não perder tempo. A gente tem muita coisa para aprender aí com o Ricardo, para falar com o Ricardo. Então, assim, o pessoal aí, agradecer, o pessoal ainda está chegando, mas já queria agradecer o pessoal aí pela moral que deram em relação ao nosso YouTube lá, nosso canal. Seja bem-vindo aí, Ricardo. Boa noite. Boa noite. A gente está subindo aí, já tem 11 pessoas já online, então já tem um público bem interessante, bem legal. E assim, eu estava agradecendo, enquanto você estava entrando, estava agradecendo o pessoal em relação a ontem, a gente conseguiu alcançar os 500. Foi sufoco, foi difícil, mas assim, graças a essa Eu galera vi. aí que acompanha a gente aí, você também acompanhou, ajudou bastante lá. Muita gente colaborou com essa vitória aí. Agora vamos aos 1000, né? E aí, Rumo vocês. aos 1000. Como diz o, né, Paulo Roberto Bertaglia, né? Para o É. infinito e além. Então, Ricardo, seja bem-vindo. Eu agradecer você aí por aceitar esse convite. Então, assim, falar um pouco sobre essa área para a gente, assim, eu, por exemplo, eu tenho pouco conhecimento, acho que muita gente tem muito pouco conhecimento em relação a isso, então, assim, eu acho que é uma live que vai agregar muito para muita gente, eu particularmente mandei vários convites para o pessoal participar, e já vou deixar aí aberto para a gente não, porque a live aqui é muito rápido, você já participou da outra vez, sabe como é que é, Verdade. e aí já vou deixar em aberto para você ficar à vontade, para você falar um pouco sobre sua carreira, os seus desafios, falar um pouco sobre você. Sei que você dá aula, sei que você é professor, eu sei que tem certeza que tem vários alunos seus aí também já está entrando na nossa live. Então, assim, deixar aberto para você falar um pouco sobre você, um pouco sobre a sua carreira, sobre os seus desafios. Legal. Em primeiro lugar, boa noite, né, a todos aí, a você, Rodrigo, a todos aí que estão nos assistindo. Também agradecer o convite, a confiança, né, que, que foi me dada e foi muito prazerosa esse convite. Realmente, eu, graças a Deus, tive uma carreira muito bacana. Sou muito feliz por tudo que eu presenciei e vivi até o momento. Realmente não foi uma carreira construída com muita luta, né, com muita Mas, dedicação, porque essa área de logística todos sabem que não é fácil, né, não é fácil, apesar de prazerosa, ela não é muito fácil. Mas não, graças a Deus, tive uma carreira muito abençoada. E em relação a. Eu vou falar um pouco rápido da minha carreira, porque eu quero dar mais aos desafios, né, que você citou. Eu iniciei a minha carreira com 14 anos de idade, trabalhando no McDonald's, ali de São Bernardo do Campo, bem no centro, né, de São Bernardo, com 14 anos de idade. Então foi ali que eu iniciei a minha carreira profissional. Trabalhei lá por volta de uns 4, 5 anos e cheguei ao cargo de coordenador de equipe, né? Passei por atendente, treinador e coordenador de equipe. Foi um grande aprendizado, porque, como já coordenador de equipe, nós estávamos ali, então, treinando pessoas para a abertura de novas lanchonetes, né? De novas unidades. E interessante que lá por volta de 1994, no que se o planejamento do McDonald's é que a cada 4 horas iria inaugurar um McDonald's no mundo. Então você imagina como foi o planejamento aí do McDonald's naquela época, em 1994. A cada 4 horas, um McDonald's no mundo. E o interessante é que isso, na prática, foi muito assertiva. Foi realmente um planejamento que deu certo, porque até então
Naquela época nós tínhamos apenas 2 lojas, uma em São Bernardo do Campo, Rua Perimetral. E agora, e aí depois foi treinando pessoas, abrindo o McDonald's aí, agora tem de qualquer lugar aí, você encontra uma loja. E foi um trabalho muito bacana, um grande aprendizado, porque apesar, eu sempre fui uma pessoa, desde os 14 anos, mais muito tímida, né? Então o McDonald's me ajudou muito aí no meu desenvolvimento, né? No meu desenvolvimento pessoal e profissional. Tenho amigos lá que a gente se fala até hoje, né? Até hoje a gente tem um grupinho aí no Instagram aí, no WhatsApp, né? Que a gente está sempre se falando, se reunindo e gestor, enfim. Então, tive um grande aprendizado lá, um lugar assim que realmente dá a oportunidade de crescer profissionalmente, e crescer também até mesmo como pessoa, porque existem filosofias de vida que a gente leva, né? Que a empresa tem e Verdade. que a gente leva para nossa vida. E então, a questão, o McDonald's me ensinou muito isso, a questão de disciplina, de comunicação, de atender bem o cliente. Por exemplo, quando eu como coordenador, quando você tem um cliente no caixa, para o McDonald's, um cliente é fila, né? Para você ter uma ideia. Então, se tem um cliente no caixa, ele é fila. 2 clientes é tumulto. 3 é uma guerra. Então, você tem que abrir caixa, você tem que apoiar, você tem que fazer acontecer para que o cliente possa ser atendido de forma humanizada, rápida, né, e eficiente, né, com qualidade. Então, o McDonald's tinha muito isso, muito com qualidade, enfim. Então, aprendi muito, né, avaliações. Então, os funcionários eram avaliados, muito legal. E saindo do McDonald's, entrei na área automotiva, né, na área automobilística, sendo prestador de serviços, um provedor logístico dentro da montadora Volkswagen em São Bernardo do Campo, aonde na empresa chamada Logística Taubaté. Então ali eu comecei a dar os meus primeiros passos, né, dentro dessa área logística. Então eu entrei como operador de empilhadeira e para mim era sensacional. Eu olhar lá aquelas monte de empilhadeira, Imagino. trator. Interessante que quando eu entrei tinha uma empilhadeira na Volkswagen que descarregava containers. Era enorme, aquelas de 20 e poucas toneladas, né? Era um monstro de empilhadeira. E eu tinha um grande sonho, eu falei, será que um dia eu ainda vou ter essa capacidade, né, de operar uma máquina dessa? E aí, em questão de 2 anos, estava eu lá operando esse equipamento, né, que Pô, até legal. então eu achava que era impossível. E aí me mostrou que realmente a área da logística, ela nos dá assim essa liberdade de trabalhar, de lutar, sabendo que a gente pode conquistar. Então a logística é muito gratificante, ela é prodigiosa por causa disso. Porque você tem uma meta, você tem aquilo que parece inalcançável, e a logística permite, né, faz isso acontecer na realidade, na prática. Então, para mim, foi um grande aprendizado. E aí foi seguindo. A empresa, então, ela era a Logística Taubaté, muito relacionado com o Taubaté. Então, aqui na região, eu moro aqui na região do ABC, né? Então, não estava dando muito certo. E aí, em 2002, 2003, a empresa, os mesmos, eram 2 sócios, né? 2 ex-gerentes da Volkswagen, aposentados, com uma capacidade, com uma qualidade de trabalho, uma bagagem monstruosa, né? Tanto que um dos donos, um cuidava da parte administrativa, né, que era o senhor Ademar, Ademar de Campos, e a parte mais operacional, Ricardo, que era meu xará.
Então, tudo, praticamente, muita coisa do que eu aprendi com o dono da empresa, até mesmo porque a empresa iniciou bem pequena, né? E aí depois foi crescendo, e aí eu fui crescendo junto com a empresa. E isso foi muito legal, porque eu comecei como operador de empilhadeira, e em março de 2020, em março desse ano, eu saí como supervisor regional de operações e logística. Então, Legal, legal. foi aí realmente, foi realmente uma carreira bem vitoriosa, né? Nessa, nessa empresa Log Service, né? Que era o nome dela. Isso é bom que é um exemplo para muita gente, né? As pessoas acham que quando o cara vê um cara lá já com um nível, tipo assim, de gestor, acha que não existe uma história, né? Não existe um sacrifício, né? Na verdade, é um sacrifício. Provavelmente você deve ter estudado, deve ter trabalhado ao mesmo tempo, deve ter buscado conhecimento. Então, assim, eu falo muito isso para a galera que está começando. Gosto muito de quando eu peço a galera assim, que nem você, tá vindo, o Marcão, o Éder, que já passou por aqui, a rapaziada que passa por aqui, quando eu penso para contar um pouco da história, um pouco do início, já no início da live, justamente para servir até como exemplo, né, para a rapaziada que está começando, ou para quem está aí já há muito tempo e fala assim, pô, minha hora não chega, pô, eu tô aqui, assim, serve, acho que serve um pouco de exemplo e até de motivação, né, porque é possível se enxergar, é possível você alcançar as suas metas, né. Acredito que você tenha estudado, trabalhado muito. Sim, sim. Esse aí entra, que eu queria deixar essa parte para a parte do desafio, né? Então a minha carreira bem resumida foi essa, né? Então nas empresas que eu participei, então assim, eu trabalhei em poucas empresas, mas em muitos anos, né? Praticamente essa última que agora é em março de 2020, praticamente 20 anos nessa empresa aí. Então é uma história, é uma vida lá dentro que faltaria tempo aí para poder falar o quanto eu aprendi, quanto eu cresci, né, nesse período. Legal. E um dos desafios, né, que se tem e que eu tive foi justamente essa que você citou, é a questão do conhecimento. Por quê? Na parte, na parte, na parte operativa, por exemplo, chão de fábrica. Eu conheci o chão de fábrica como ninguém, né? Então, assim, o chão de fábrica eu dominava. Então, não tinha nada no chão de fábrica que não estava nas minhas mãos, que eu não conhecesse ou que eu não tinha um controle. Porém, o que me faltava era o conhecimento técnico. É a parte técnica, né? Que a gente só vai obter isso estudando. Então, aí eu vou dar um exemplo, né? Que no começo foi difícil, mas que fez eu crescer bastante. Por exemplo, tinha um cliente, assim, a empresa ela trabalha com vários fornecedores, vários contratos, e um desses contratos era uma empresa chamada Plascar, que estava Uhum. iniciando as suas atividades dentro da montadora Volkswagen, fornecendo para-choques, aerofólios, enfim, e painéis do carro. Mas em específico que eu cuidava era a parte de para-choque, que eu fazia toda a logística dela, de recebimento, faturamento, produção, inspeção, envio até o ponto de uso, enfim, nós fazíamos tudo. E era dentro da montadora. E aí, um dia tinha acabado de ser promovido para líder, e o dono da empresa um dia chegou e falou, Ricardo, olha, vai lá na logística Volkswagen, você vai falar com o coordenador da logística, passando para ele a tão famosa lista crítica, né? Então, É. para quem aí trabalha dentro de uma montadora, dentro dessa setor automobilístico, sabe que uns chamam de lista crítica, outros falam que é uso, fluxo, programação, enfim. Posso cortar rapidinho? Tu tem Pode? como só explicar o que significa essa lista crítica? Só para o pessoal não ficar perdido, porque às vezes tem muita gente que não sabe. Assim, tem coisas que às vezes eu paro um pouquinho só para a galera saber, porque tem Não, muita gente que não conhece, assim, aí às vezes o pessoal depois até pergunta, assim, só pra gente exemplificar. não, Desculpa te com cortar. certeza. Não, tranquilo, fica à vontade.
E então, o que seria essa lista crítica, né? Algumas empresas chamam de programação, outros chamam de fluxo, outros chamam de uso, enfim. Mas o que seria essa lista crítica? Quando você fornece um produto para a linha de montagem, por exemplo, lá dentro a gente estava trabalhando com para-choques. Para-choques ela tem várias cores, né? Então tem azul, tem branco, prata, vermelho. E o que seria essa lista crítica? É você pegar no dia de produção, e aí você tinha lá a demanda, que seria a programação, quantos carros de cada cor você estaria montando naquele dia, e você teria que ter um conhecimento do seu estoque, né? Então, quantos de cada cor, quantidade de peças de cada cor você tinha no seu estoque para atender essa demanda. Ou seja, vou dar um exemplo. Então eu peguei essa lista, fui até a logística, conversei lá com o coordenador e passei a quantidade para ele, dizendo, olha, vamos supor, para-choque prata vai ser montado, tem uma programação de 100 carros, eu tenho 100 peças em estoque. Eu tenho uma cor vermelha 50, vai sair 50 carros, eu tenho 20 peças em estoque, ou seja, está faltando peças para que eu possa atender a produção. Então, essa relação, né, do seu estoque com o que vai ser produzido. Então, no final da lista, né, aí veio aquela pergunta, né? E aí eu não sei se eu fiquei, né, se eu chorava por causa da pergunta ou se eu chorava por causa da resposta que eu dei para ele, né, pro coordenador de logística da montadora, que foi a seguinte: no final de passar a lista para ele, ele pergunta: tá bom, mas tem peça em trânsito? Já que não tinha muitas peças que ainda não fechava o dia. E aí, quando ele me fez essa pergunta, eu estava começando, eu não fazia muita ideia do que eu estava fazendo, que é a parte técnica. E aí eu falei assim, olha, eu não sei. Né? Então, assim, para quem é da logística, sabe que essa resposta eu não sei é a pior resposta que você poderia dar nessa área de logística. Né? Então, por favor, se você tiver uma reunião e não sabe a resposta, sai correndo, mas não diga que não Eu sabe. sempre dou sugestão assim, ó, eu vou verificar para você. Aí o cara já sabe que você não sabe, mas Exata, você vai verificar, exa, tá se importando, né, com o que ele tá colocando, né? exatamente. Agora, nunca diga eu não sei. Mas aí novo, né, começando, falei, olha, eu não sei. Ele me arrebentou lá, né? Falou um monte e tal, falou como um cara da área de logística, que incompetência e tudo mais, enfim, mas esculachou. E aí eu saí de lá muito, né, triste, assim, falei, puxa, que mancada. Mas, enfim, no dia seguinte, o dono da empresa me ligou e falou assim, ó, volta lá, né, e passa ali, vai lá e passa a demanda, passa a programação de novo. E eu falei assim, eu não vou, esse cara é ignorante, me bateu lá ontem. Eu falei assim, não, vai lá que precisa passar. E eu fiz isso, a empresa estava começando lá, prestando serviços, enfim. E aí no dia seguinte eu fui lá, passei a demanda para ele, a programação, só que eu levei a resposta, né? Pô, se ele me perguntar se tem peça em trânsito, eu falei, pô, agora eu sei, agora eu tenho, corri atrás da informação. E aí passei para ele, ele perguntou, e aí, tem peça em trânsito? Eu falei, tem X peças dessas, dessas e dessas. Aí vem uma outra pergunta. Tá, mas qual que é a previsão de entrega? Quando essas peças vão chegar? Qual que é a previsão, né, de recebimento dessas peças? Não sabia, né? Aí apanha mais um pouquinho. No dia seguinte, volto lá. Eu tenho X peças, tenho peça tal, programação tal. Aí ele perguntou se tem peça em trânsito. Falei, ó, tem X peças em trânsito, assim, assim, assim. E que hora que vai chegar? Ele falou, a previsão, um caminhão, sei lá, 10 horas da manhã, uma carreta 3 horas da tarde, enfim. Essa é a previsão de chegada. Aí vem a outra pergunta, mas fecha o dia? Aí não sabia se fechava o dia. Então, no outro dia seguinte, aí tá eu de novo. Passei a programação, falei para ele que tinha peça em trânsito, falei para ele quais são os horários de previsão de entrega,
e falei para ele, olha, item tal, fecha o dia, tá tranquilo, tudo mais. Então, e isso foi durante 3 meses. 3 meses, eu todos os dias lá. Só que na segunda semana eu já estava já mais afiado, né? Então eu já estava bem à frente, bem já com todas as informações. Então eu já não falava não sei, eu já tinha uma informação completa. E aí, durante 3 meses, ele falou assim, olha, a partir de amanhã você não precisa vir aqui, só se for dar algum problema. Então, ou seja, já tinha ganhado a confiança, né, de todo mundo. Então, nesse momento, o que eu percebi é o seguinte, o que me faltava, o desafio meu, justamente era alinhar o chão de fábrica, que eu conhecia muito bem, né, tinha muito domínio sobre o chão de fábrica, com a parte técnica, a parte didática, de conhecimento. Então, foi aí onde eu fui correr atrás. Então, eu me formei pela KMCA, instituição KMCA, em logística. Depois fiz a faculdade de logística na faculdade Anchieta, e aí no último módulo foi comprada pela Anhanguera, então eu me formei, me graduei na Anhanguera, em logística, e fiz pós-graduação, né, fiz a MBA na Anhanguera também, em gestão e estratégia de negócios. Então essa foi a formação. E isso, assim, abriu muito a minha mente. Por quê? Porque eu dominava muito bem o chão de fábrica, com o conhecimento, né, com a escola, enfim. Abriu, cara. Abriu os horizontes, enfim, e aí não parei. Né? E isso acrescentou muito em minha vida. Então, esse foi praticamente assim, o meu primeiro desafio, e na qual aí os seus alunos e os meus, enfim, quem está assistindo, que está iniciando, saiba que é difícil, né? No começo é duro, mas tem que estudar. Tem que estudar, tem que ir atrás, tem que se qualificar, porque na área de logística, se você não se qualificar, se você não está sempre melhorando, você não sobrevive muito tempo. O segundo desafio, um grande desafio que eu tive depois foi o quê? Passar conhecimento, né? A questão de formar uma liderança, já estava já como gestor, né? Então, e você como gestor, você precisa na área de logística ter uma equipe muito boa. Então, eu tive o prazer de viver duas condições. A primeira é formando equipe, pegando o colaborador desde o começo e tentando passar conhecimento para ele, motivá-lo a estudar, motivá-lo a fazer aquilo que eu fazia. Então eu ensinava para ele o que eu sabia justamente para que ele pudesse se qualificar muito mais rápido do que eu. Eu, quando tinha algum problema que tinha na linha, que tinha que ir numa reunião, eu geralmente levava um líder, no outro dia eu levava um coordenador, um encarregado, para que ele pudesse participar dessa reunião, para poder entender como funciona, Importante. qual as consequências, né, daquele erro no processo que nós tivemos, enfim. Então eu sempre fui muito assim, porque eu fiz de tudo que eu aprendi uma filosofia de vida. Então, o que eu sempre foi o meu prazer, a minha motivação, é que esses funcionários que estavam aí abaixo, subordinados a mim, né, que eles pudessem não sofrer o tanto que eu sofri, que eles pudessem encurtar o tempo, né, que eles pudessem em pouco tempo estar no mesmo cargo que eu e ser melhores do que eu. Isso era o que me motivava, era treinar, ensinar e ver as pessoas crescendo, né? E nesse crescimento eu tenho aí, graças a Deus formei líderes, encarregados, coordenadores. Tem um menino também que me enche de orgulho, que hoje, né, tem o mesmo cargo que eu, né? Então alcançou o mesmo cargo que eu, começando lá de baixo, junto comigo ali trabalhando, e é um menino muito bom, tem um conhecimento muito bom, trabalha numa empresa que tem um potencial enorme, que seria até indico aí para um dia você fazer uma live com ele aí, que a empresa Pô, legal, que ele show. trabalha
tem muito potencial, está vindo no mercado, muito forte aí no mercado, e ele é um gestor da maior, um dos gestores da maior competência que eu já vi. Então, é um menino muito bom. E E qual a dica, assim, antes de entrar, qual a dica que você deixaria? Porque a gente vê que tem muita gente que tem boa vontade de querer ensinar, querer gerir, mas tem sempre uma dificuldade, alguma coisa que atrapalha. Qual a dica que você daria? O cara que hoje tem essa aptidão, essa vontade de querer fazer uma equipe de alta performance, líderes de alta performance abaixo dele. A gente sabe que tem muita boa vontade, mas infelizmente é, essa boa vontade às vezes falta um olha, pouco de experiência. Falando por mim próprio, que já aconteceu isso comigo. sim, Você acaba aprendendo sozinho, né? sim, Rodrigo, olha, eu vou falar para você aqui de uma forma muito pessoal, né? Porque às vezes o que eu penso e serviu para mim pode às vezes não servir para um outro gestor. Acho que cada um às vezes tem a sua história. Mas o que eu percebo é o seguinte: na minha época de quando você tinha por exemplo, uma promoção, abriu uma vaga de líder, eu tinha o que me separava dos outros candidatos era muito pouco, porque tinha muita gente que trabalhava muito. Eu tinha amigos lá que todos eles, os meus colegas de trabalho, eram funcionários assim, exemplares e corre atrás, enfim. Era, era, era muito difícil se você escolher um líder na minha época, porque todos tinham uma capacidade muito grande. O que eu percebo hoje é que essa ambição de crescer, essa ambição de galgar funções maiores e cargos melhores, tá restrito agora a uma minoria. E eu acredito que hoje, se você quer ser um líder encarregado, assim, dependendo da área, você não tem muita, como eu posso dizer assim, você não tem muita concorrência. Por que não se tem? Porque hoje, nos dias de hoje, se você não tiver qualificado, e quando eu digo qualificado, é essa questão do estudo. Se você não correr atrás para se qualificar, para se aperfeiçoar, você não sobrevive. E aí o que o cara faz? As pessoas, para poder chegar é, 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 é duro, tem que ter foco, tem que ter dedicação. Eu vou dar um exemplo. Teve um semestre que eu tive que escolher uma matéria da faculdade para faltar. E então eu sabia que eu ia ficar em DP daquela matéria, porque era um dia que eu escolhia para poder faltar para quê? Para descansar. Porque eu trabalhava praticamente quase 16 horas por dia, final de semana. Então eu trabalhava o dia inteiro, estudava. Quando eu chegava em casa por volta de meia-noite, às vezes tinha prova, eu passava a noite estudando essas 4 horinhas da meia-noite até umas 4 horas da manhã estudando. Acordava, 4h30 eu já estava saindo para trabalhar a tarde, o dia inteiro, sair correndo do serviço, ir para a escola, para fazer a prova, para estudar, enfim. Agora, isso, é um sacrifício que se tem no começo, mas que quando você vence, quando você se forma, é um prazer enorme. Não tem Verdade. é uma satisfação monstruosa e que motiva muito. E hoje é o que acontece que, infelizmente, as pessoas elas não estão assim dispostas a ter essa dedicação, a ter isso, a se sacrificar um pouquinho mais Verdade. e muitos até param no meio do caminho. Então, se é uma dica que eu dou, é o seguinte: é difícil, é trabalhoso, é árduo, mas vale a pena. Quando você se forma, você pode realmente tem que comemorar, porque valeu todo o esforço, todo o sacrifício. E se você quer galgar, né, cargos maiores, tem que estudar. E conforme você galga, né, cargos maiores, maiores também são as responsabilidades. E as pessoas, e tem muita gente que não quer ser responsável por nada. Enfim, não pode desistir. Então a dica que eu dou é que estudem. Vale a Excelente. pena. Vale a pena.
Excelente, esse é o foco mesmo. Acho que você ia falar um pouco sobre de como você conseguiu se tornar professor. A gente pode fazer o seguinte: eu vi que tem muito aluno seu chegando, não sei se vai chegar mais. E assim, eu sei que os alunos são muito fãs de ouvir as histórias de como os professores começaram, como você caiu. Eu tenho uma história muito inusitada, como eu me tornei professor de curso técnico, e assim, se eu contar, o povo até ri. Foi assim, uma coisa, uma pessoa passou e me falou assim, quer ser professor? Vem cá, amanhã você começa. Assim, a minha história foi essa. Foi nada planejado. Eu caí ali dentro de uma sala e, opa, tô aqui na sala. Então, minha história foi essa. Assim, se você quiser, a gente... Vou deixar um pouquinho, aí tu fala um pouquinho como você tornou-se professor, e aí você passa um pouquinho, tem bastante aluno seu aqui, tem muita gente mandando mensagem, muitos alunos mandando mensagem. Quem quiser aí mandar mensagem pro professor, manda aí essas mensagens aqui, depois eu encaminho para ele. Todas essas mensagens, quem tiver aí de aluno do Ricardo, manda mensagem para ele aí. É super importante isso, esse apoio aí, essas mensagens. Você não sabe o quanto a gente gosta, quanto a gente fica feliz nesse tipo de coisa. Quem tiver mensagem também sobre o nosso tema hoje, manda aí, vai mandando pra gente, vai participando aí, galera, beleza? Então, Ricardo, fala aí um pouquinho de como você se tornou professor. Bom, sempre, que nem eu falei para você, essa questão de passar conhecimento sempre foi assim, algo inerente à minha pessoa, né? Então, eu sempre gostei disso, do trabalho, na minha vida secular, então eu sempre fui muito assim. E aí tem um amigo meu, né, que o nome dele é Adailton, ele, ele dava aula no Colégio Brasília e também trabalhou comigo, né? Era um amigo pessoal, trabalhou comigo e cresceu monstruosamente na área da logística. Hoje ele trabalha na logística da empresa Whirlpool, né? Tem lá, é responsável por toda a logística lá da empresa. É um profissional muito assim acima da média e ele dava aula também. E aí um dia conversando com ele, ele falou: olha, estou dando aula lá, só que eu estou com outros projetos e eu indiquei você para o coordenador do curso. Então você topa? Eu falei: beleza, vamos lá. E aí ele fez isso, aí conversei com o coordenador, aí fiz lá uma aula de apresentação, né, para fazer tipo um teste lá. E como era na área de logística, né, então assim, foi muito tranquilo. Assim, a questão mais é da timidez, né, que eu falei para você, parece que não, mas eu sou uma pessoa muito tímida, mas era tantos anos, né, trabalhando na área de logística e sempre gostei muito dessa área, então sempre tive muito prazer em passar isso. Então eu acredito que ao passar essa matéria, então assim, eu sempre dei aula com muito carinho, com muito amor, preparava as aulas, realmente eu estudava, é, é, eu realmente me preparava, ia para aula, assim, teve a minha primeira turma, né? A primeira turma que eu tive, teve um dia lá que eu estava dando aula lá e o sinal, e bateu o sinal, né, de ir embora lá, eu fechei a porta para terminar o meu assunto. Eu falei: não, ninguém vai sair não, peraí. Então, mas tanto prazer que eu tenho em passar conhecimento. E então a minha trajetória foi assim: um amigo meu chamado Dailton, que fazendo projetos pessoais acabou não tendo tempo, me convidou, fui lá, fiz um teste e eu acredito que nessa primeira turma, no primeiro ano que eu passei lá dando aula, acredito que teve aí fui bem avaliado e todo mundo percebia o amor que eu tinha pela área e, enfim, era o primeiro professor a chegar, era o primeiro a ir para a sala de aula, assim, era o último a sair, então era um prazer. Então eu caí na área como professor de logística dessa forma e tô lá até hoje, tem uma turma muito bacana e infelizmente devido à pandemia aí a gente não teve aulas presenciais, mas eu digo a eles que estou sempre à disposição deles lá pelo WhatsApp, sempre conversando.
até com ex-alunos, né? Tá sempre me perguntam, às vezes eles estão lá trabalhando nas áreas, galgando responsabilidades, e aí eles lembram da aula que teve, aí liga para mim e fala, professor, olha, eu estou vendo aquilo que o senhor falou, como que é mesmo aquilo, assim, como é que eu faço? Aí a gente vai lá, bate um papo, enfim, com ex-alunos. Então, eu amo, cara, eu amo estar dentro de uma sala de aula. É legal isso. Te ver pelo carinho dos seus alunos aí, muitos alunos mandando mensagem. Essas mensagens aí depois eu vou encaminhar para você, aí é bom. Aí provavelmente depois você responde a galera. Tem muitas perguntas que a gente não sei se a gente vai conseguir responder todas. Assim, Maravilha. em relação a essa pandemia, a gente sabe que muitos setores tiveram problemas em relação à pandemia. O setor automobilístico a gente sabe que é um setor que é extremamente exigente, a gente sabe que em relação a prazo, entregas, e como a galera está se virando em relação a isso, a estoque, a estratégia, como o setor automobilístico está reagindo ao cenário atual. É um cenário bem complicado, bem complicado em relação à estratégia, em relação ao estoque. Como está o cenário hoje automobilístico para você, o cenário da logística em si automobilística? Olha, a pergunta é muito boa né, e também muito difícil de responder pelo seguinte. Um, Vamos falar primeiro da questão de toda essa cadeia aí de estoques, e, enfim, realmente o setor Fornecedores, automobilístico, transporte, né? Tá bem complicado, né? exatamente, esse setor automobilístico, ele tem que realmente funcionar, a logística tem, a cadeia de suprimentos, ela tem que realmente funcionar como uma corrente, né? Então, o que seria essa corrente? Cada elo da corrente, uma interligada na outra. E se houver uma ruptura em uma desses elos, toda a cadeia ela vai sofrer. Eu acredito que, assim, geralmente as empresas automobilísticas ela tem aí um estoque, né, um estoque de produto acabado, que dá aí para ela um fôlego aí de entre 30 a 60 dias. Acredito que geralmente na teoria é assim que se tem esse estoque aí de segurança. Agora, a pandemia assim veio e passou de 30 a 60 dias, né? Então, eu acredito que dentro dessa retomada parcial, bem lenta, né, das atividades em relação ao trabalho, ainda dá fôlego, por quê? Porque a gente sabe assim que muitas das peças que são utilizadas num carro, elas são importadas. E geralmente essas peças importadas, elas são compradas em lotes grandes, né? Então nós temos lá, de repente, aí um excesso de estoque para uma demanda muito pequena, não é? Porque muita empresa está trabalhando um turno só, semana reduzida e produção bem reduzida, devido às exigências aí em relação à segurança do funcionário. Então, eu acredito ainda que muita empresa tem muita gordura, ainda gordura para queimar. O problema é o seguinte, o problema é que como muita peça é importada, então, um exemplo, tem muita peça que vem da China, né? Vem da China e tá parado, tá barrado. Tem muitas peças que é da China, vão para a Europa e da Europa vem para o Brasil, Nossa. né? E a Europa também está passando por um problema difícil. E aí tem peças que é produzida aqui no Brasil, eu acho que e vai para a China ou para a Europa para ali nesses países sofrer ali uma transformação e volta para o país. Então, acredito que hoje, se voltasse é, a, se voltasse as indústrias a produzir da forma que produzia, né, poderia aí ter realmente um impacto aí na questão, uma ruptura devido à falta de peças no mercado. Por exemplo, é, tem montadora que eu trabalhei, por exemplo, a Volkswagen, há alguns anos atrás, na época da geração 6 do Gol, geração 4 ali do Gol, enfim, Kombi, Saveiro, nós produzimos 1.800 carros dia, né? Então hoje está em torno aí de
com a linha nova, adaptada, né, com os modelos novos, uma média aí de 1.000 carros, porém, a empresa não trabalha, não consegue trabalhar com essa capacidade toda devido à pandemia. E vendo os especialistas falando, nós percebemos assim que o mercado está muito volátil, né? Então, assim, aí eu penso comigo o seguinte: se o mercado está volátil, então eu tenho uma previsão de venda volátil, eu tenho uma previsão de demanda volátil, então assim, eu tenho uma programação volátil, então eu vou programar, mas eu não sei se eu vou produzir, eu vou vender, mas eu não sei se o cliente vai comprar, então essa está muito Complicado. difícil. Eu estava vendo algumas posições de alguns presidentes e CEOs, né, de montadoras, um deles da própria Volkswagen, o Pablo Dessi, e aí ele estava dizendo o seguinte, né, que não só ele como os outros CEOs, assim, o que eu percebo é que a preocupação na retomada aí das atividades era muito mais na questão da segurança dos funcionários, né, de estar adaptando a empresa para que fosse aplicado todas as normas, né, as regras de segurança, e a preocupação deles, em primeiro lugar, tem sido os funcionários, né, a segurança dos funcionários em todos os sentidos. Então, até essa questão de planejamento, de retomada, eles estão deixando para o ano que vem, porque eles sabem que o ano que vem segundo a palavra, né, do CEO Pablo de Si, assim, vai vir a tempestade. E aí eles vão ter que Deixa eu ir te, lá e eles vão aprender, né, ver como que vai ser feito. deixa eu te fazer uma pergunta, e até aproveitando, fazendo um outro questionamento em relação à terceirização. Eu vejo uma mudança muito grande. Assim, dentro da área de transporte, algumas empresas antes já estavam tendo alguns movimentos de terem frota própria. Então, assim, já abandonando um pouco da terceirização que seria as transportadoras. E aí, você acha que isso pode acontecer? Você tem como falar um pouco dessa parte de terceirização do setor automobilístico? Você acha que, de repente, isso é algo que possa vir a mudar, justamente, até mesmo pensando na segurança dos funcionários? Eu já vi um pouco, alguns CEOs, algumas empresas, não falando sobre isso, mas assim, deixando aquela coisa solta, né? De repente, a gente vai ter que acabar com a parcerização. Você acha que não tem como, não existe isso, não existe essa possibilidade? Olha, eu acredito que não, né? Eu acho que a terceirização existe, e eu posso falar dela porque praticamente esses anos todos de carreira que eu tenho foi uma empresa terceirizada. E falam muito aí da questão de uma nova lei de terceirização, mas na verdade eu acho que não é uma nova lei, é uma atualização da lei, porque a Sim. gente vê a terceirização, só para os alunos aí que estão nos assistindo, a, a, a terceirização tem algo muito interessante em relação a uma parte jurídica triangular, né, se é que eu posso dizer assim. Ou seja, nós temos, é como se fosse um triângulo, né? Em cima, você tem a empresa contratada, né, que contrata, faz os serviços ou o produto, e aí você tem embaixo a empresa contratante e você tem o trabalhador terceirizado. Então é uma relação triangular, ou seja, o trabalhador terceiro ele tem uma relação com a empresa contratada apenas de relação de trabalho, né? A relação do trabalhador terceirizado com a empresa contratante é uma relação de emprego, CLT. E a empresa contratante relacionamento dele com a empresa contratada é uma relação contratual, ou seja, uma relação de contrato. Então, a lei vem agora dizendo o seguinte, olha, atualizou dizendo, olha, a empresa contratante agora também pode subcontratar, ou seja, é uma, quase, entre aspas, aí, uma É quarteirização, né? uma coisa que E acontecia, né? Em termos uma gerais, coisa assim, que já, pelo menos na área de transporte acontece muito, subcontratação. Não sei na né? área de setor automobilístico. Então, e exatamente isso. E assim, já se fazia. Então o pessoal fala, tem uma nova lei. Não, não houve uma atualização.
E a sim, terceirização ainda continua sendo uma estratégia muito boa, uma estratégia importante para as empresas. E tanto é que a tendência das empresas começou no começo do ano, eu vi isso, né, entre o ano passado para início desse ano. Muita empresa, aí, com essa nova atualização aí da lei, agora podendo com um terceiro realizando uma atividade fim e não uma atividade meio. Então, para os alunos aí que estão nos assistindo, o que seria a atividade meio, né? É como se, por exemplo, você dá um exemplo de uma escola, né? Você está lá na escola, então o produto principal da escola é o professor, que é ele quem vai dar aula para os alunos. Então, exato. então a atividade fim seriam os professores. A atividade meio seria a cantina, o senhor que cuida da portaria, né, as pessoas, funcionários, os colaboradores que limpam a escola. Então, essas seriam as atividades meio. Então, hoje, e dentro de uma montadora, dentro de um setor automobilístico, é a mesma coisa, né? Você tá colocando dentro da montadora, colocando dentro do setor automobilístico, uma empresa especializada naquele, uma empresa especializada naquele trabalho, que tem know-how naquele trabalho, que tem todo um suporte naquele trabalho. Então, assim, a empresa terceirizada hoje, acho que terceirização, muita gente ainda tem um pé atrás, mas, meu, é a tendência. É a tendência e Verdade. a empresa só tem a ganhar. Né? Só tem a ganhar por quê? Porque existem empresas sérias e bem muito qualificadas. Por exemplo, dentro da montadora Volkswagen que eu conheço, tem umas 3, 4 empresas que são muito qualificadas, né? Então, e que tem toda uma estrutura, todo um suporte, pessoas engajadas, pessoas treinadas, pessoas habilitadas, pessoas com know-how muito grande para exercer aquela atividade, fazendo com que a empresa ela foque em outros recursos, ela foque o seu pessoal, ela foque o seu planejamento estratégico em outras coisas. Um exemplo, para concorrência, para novas tendências que estão aí no mercado, enfim. E essas atividades que geralmente costumam fazer com que percam tempo, não, tá em boas mãos, quer dizer, uma empresa terceirizada que tem aí um know-how qualificada para exercer aquela Ajuda a atividade. crescer a Então, empresa, né? Ajuda a empresa a crescer, alavancar seus exatamente, negócios. exatamente. É, A terceirização acho que não tem como, acho que é meio que um caminho aí sem volta. Eu acredito que quando a produção tiver o país aí produzindo muito, a tendência é a empresa crescer com muito certeza. com isso. Falando em terceirização e o tempo de 20 anos aí que você tem aí na área, você deve ter acompanhado o processo de mudança aí para a logística 4.0, para a indústria 4.0. E aí, na sua visão, o que, que mudou? Que a gente vê falando tanto assim, tanta coisa assim para os jovens aí, atualmente, que de repente já entraram nesse mundo, opa, tudo 4.0. A gente sabe que ainda tem muitas empresas ainda que ainda estão no 4.3, a gente sabe muito disso, não é porque a empresa quer, muitas vezes pela condição financeira, né? Mas a gente sabe que o setor automobilístico é muito bem avançado e bem. A gente, muitas coisas que a gente usa hoje veio dessa área do setor de vocês, setor automobilístico. E aí, o que, que você acha que mudou, o que, que melhorou? Olha, é, a gente tem muito tempo aí, só para. A gente tem uns 10 minutos. Vou botar Tá, 8 então eu minutos. vou. Tá bom, então eu vou tentar aí fazer um breve resumo aí para o pessoal, os alunos aí estarem entendendo. Nós estamos na indústria, falando em indústria 4.0, nós estamos falando na quarta revolução industrial, né? Então, a indústria 4.0 vem dessa essa quarta revolução industrial. Então, nós temos a primeira revolução industrial lá pelo século XVIII, na Inglaterra, quando teve lá a primeira máquina a vapor, descendo ali fios, né? E, e no final do século XIX para início do século XX, aí então veio aí
as máquinas, produção em massa, né? Então, nós vimos assim, produção em longa escala. Depois, na terceira revolução industrial, nós vimos a introdução da internet, de computadores, e isso fez com que o mundo se globalizasse, né? Então, ou seja, encurtou, né, os espaços, né? Então, a internet, a tecnologia veio para realmente unir e melhorar, estreitar aquilo que era tão distante, ficou tão próximo, né, com esse avanço, e que a internet fez isso, e até mesmo fazendo com que os profissionais da logística se pensassem mais, agissem mais com a cabeça, com a mente, e não somente como na segunda revolução industrial, que era produção em massa, então só fazia daquilo, o mesmo ritmo, a mesma quantidade, fazendo a mesma coisa. E aí essa terceira revolução veio e mudou tudo isso. E agora, na quarta revolução industrial, puxa, tudo mudou, né? Nós estamos falando de um segmento onde hoje tem empresas que montam uma casa na impressora 3D. Não sei se vocês já viram isso. Então você imagina uma casa construída através de uma impressora 3D. E aí, falando um pouquinho na parte de setor automotivo, nós temos, acho que a Nissan, né, produziu um carro aí que já tem aí acho que mais de 400 unidades vendidas, enfim, 1.000 unidades vendidas. E vendo o comentário dos especialistas e dos CEOs das montadoras, eu percebo que ainda no Brasil, ainda está um pouquinho longe, né? Então, quando a gente fala indústria 4.0 em relação ao setor automobilístico, nós estamos dizendo o seguinte: estamos falando de carros híbridos, né? Carros elétricos, né? Então, existe cada dia mais uma cobrança, uma exigência de carros que ajudem o meio ambiente. E esses carros elétricos, aqui no Brasil, por exemplo, eu vou falar palavras do CEO da Volkswagen na América Latina, que é o quê? Estará vindo para o Brasil a esse planejamento daqui a 4 a 5 anos, né? 4 a 5 anos, aí uns 6 modelos de carros elétricos, tendo aí uma produção de 80 carros. Nós estamos falando daqui a 5 anos aí. Então, aqui no Brasil, a indústria 4.0 ainda vai estar muito parada, está engatinhando. Tem a Fiat, que tem aí, a Fiat tem alguns processos dela lá, que já estão, né, eu estava pesquisando, já estão nesse formato 4.0, mas existe uma dificuldade muito grande, que é a seguinte: primeiro, com essa pandemia, com esse novo cenário que nós estamos vivendo, nós vimos assim que o carro ele é muito caro, né? Se paga a carga tributária em cima de um carro é enorme. E aí junta uma carga tributária enorme com uma infraestrutura precária para o setor logístico, para o setor automobilístico, ou seja, para aquela peça chegar corretamente, para chegar da forma certa, com essa infraestrutura que nós temos, gera muito, muito custo, né? Gera muito custo, e tudo isso vai somando e somando, e no final das contas, quem vai ter que arcar com todo esse custo é o consumidor final, é o cliente. E mesmo que o brasileiro, né, a gente sabe que o brasileiro ele é apaixonado por carro, né? Então o jovem começa a trabalhar hoje numa empresa, a primeira aquisição dele que ele sonha em ter é o carro. Mas eu vejo hoje a indústria 4.0 aqui no país vai engatinhar ainda por muito tempo. Se um CEO já está dizendo, olha, daqui a 4, 5 anos nós vamos, né, de repente, trazer um produto nesse sentido, até mesmo porque precisa eu estava dando uma olhada, e um carro elétrico ele é muito urbano. Então, por exemplo, aqui no Brasil, pelo trânsito, enfim, o máximo aí que ele consegue é 240 quilômetros.
né, com uma recarga. E aí você fala, bom, e aí? Com esse trânsito que a gente tem, quais são os postos, né? Então, aí tem um presidente, um CEO, que diz o seguinte, que ele vai construir umas 30 unidades de carregadores elétricos de alta potência, mas mais ou menos aí entre Espírito Santo até lá Santa Catarina, ou seja, a cada 500 quilômetros vai ter um, e é muito pouco para um país que queira, né, que Continental. queira que queira assim, participar dessa revolução. Tem uma empresa na Alemanha, uma fábrica da Volkswagen na Alemanha, que ela tem 116 anos, ela fabricava carros a combustíveis. E ela encerrou essas atividades, e a partir desse ano, do ano passado, eu não sei, ela começou só a fazer carros elétricos. Mas lá é uma outra realidade, lá é uma outra estrutura, lá é país de primeiro mundo. Nós estamos num país subdesenvolvido e a gente tem muito o que fazer ainda. Muito que correr Então, atrás, né? eu acredito que mas já estamos vendo algumas coisas, e isso que é importante, né? Então, o profissional da logística em relação a essa indústria 4.0 é o principal em qualquer lugar. Vai ter que estudar, vai ter que se aprimorar, vai ter que conhecer mais, vai ter que sair da caixinha para poder ser um profissional Diferenciado. qualificado para tá na área aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e aí já vou deixar você com. Aí você já emenda nas suas considerações finais, que a gente falta 2 minutos. O Paulo Campos, ele mandou uma pergunta. Você chegou a trabalhar com Just in Time? Qual a dica que você daria? O Juarez mandou uma pergunta aqui. Qual a dificuldade do setor automobilístico durante a pandemia? Juarez, ele já respondeu essa pergunta, eu vou nem voltar para você responder. E assim, já vou agradecer o pessoal, já vou deixar você encerrar, e você já responde, já entra nas suas considerações. Galera, muito obrigado por ter participado da nossa live, a gente teve uma audiência muito legal. Vou pedir ao pessoal, quinta-feira a gente tem uma outra live, e aí no YouTube, e aí depois eu vou passar para vocês os detalhes, mas quinta-feira a gente tem uma live no YouTube, a gente vai falar sobre educação. A gente vai falar sobre o que você precisa estudar para você se tornar um logístico fera. Vai ser 3 feras aí, vai ser 3 feras, depois eu vou passar para vocês aí. Então faltam 2 minutos, eu vou deixar aí você com as suas considerações finais. Muito obrigado, Ricardo, por ter aceitado. Muito obrigado, essa live foi fenomenal. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento. E deixar vocês aí com a consideração final. Faltou 1 minuto e pouquinho só. Legal. Eu agradeço, né, a oportunidade. Estarei sempre aí à disposição. Em relação ao Just in Time, cara, é uma das coisas mais fascinantes que se tem, né, e funciona muito bem. Funciona muito bem em qualquer segmento. Eu não vou falar não somente no setor automotivo. Funciona em qualquer outro segmento. Então, a questão do just time, ter a peça certa, na quantidade certa, no momento certo, né, da maneira correta, com o menor custo possível, enfim, né, toda essa filosofia que vem atrás funciona muito bem. Porém, tem que ter um planejamento estratégico muito bem feito. Geralmente, as empresas com que eu trabalhei no setor automobilístico, o que a montadora faz? Ela traz os seus fornecedores para dentro da sua casa. Quando não traz para dentro, traz do outro lado da rua, né? E isso facilita muito, né, a questão de toda a logística, desde da fabricação da sua peça, né, do produto, até chegar lá no ponto de montagem da linha, né, da produção, da montadora. Então, funciona muito bem, desde que o planejamento estratégico seja realmente bem elaborado e bem praticado. E dou uma dica, né? Terceirize, né? Faça aí a terceirização dessa atividade aí, porque tem empresas aí muito fortes no mercado, e eu vou citar uma, tá? Só para ajudar vocês. Tem uma empresa chamada Tursan Logística, né, que ela veio realmente aí com... Tá terminando.